A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua segunda-feira, tempo encoberto aqui em São Carlos. Aliás, encoberto que eu quero dizer, minha gente, parcialmente encoberto, porque a temperatura continua na mesma da madrugada. 21 graus aqui no centro em São Carlos, 21 graus de temperatura. A tendência de mudança do tempo nesta semana, a partir da quarta-feira, e a gente vai estar abordando isso lá no Jornal do Meio-Dia com o Peter Scheuer, nosso meteorologista que está trazendo informações desde cedo já, inclusive, sobre essa mudança a partir de quarta-feira à tarde especificamente. Mas até lá o tempo está encoberto e a temperatura vai se elevando aqui para a nossa região, né, minha gente? Bem, o quadro Entrevista hoje vai falar sobre um setor bastante importante aqui em São Carlos, e a gente sempre pauta algum assunto aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o Cine aqui de São Carlos, que é o Sistema Nacional de Empregos, né? Para isso a gente está aqui com a nossa convidada de hoje em relação a esse serviço, a esse trabalho, que é a Simone Engelmann, que é a responsável, a profissional administrativa responsável pelo posto do Cine aqui em São Carlos. E é ela que eu quero cumprimentar agora. Muito bom dia, Simone, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis. Tudo certo? Tudo certinho. Tudo tranquilo. Como é que está o Cine lá em São Carlos? Aqui em São Carlos, né? Que inclusive vale destacar que atende aqui na Casa da Cultura, né? Junto Isso. aqui, né? Tem um aglomerado de setores aqui do município e lá está o Cine também. Aliás, é essa ligação que eu gostaria de começar, Simone, explicando. Nacional, Estado e município, né? Como é que funciona essa ligação aí? Sim, Elvis, o Cine é o Sistema Nacional de Emprego, né? Tem toda a supervisão estadual com o convênio com o município. Por isso que nós consideramos o Cine municipalizado devido ao convênio, né? Exato, e atende aqui na Casa da Cultura, Isso. né? Vamos começar já pelo contato e tem as formas de atendimento lá também, o horário, né? O atendimento nosso é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas. E nós atendemos presencialmente, né? Não tem mais aquela questão de agendamento em função da pandemia, já está tudo normalizado. E o Cine também agora conta com um aplicativo como um apoio para o encaminhamento do seguro-desemprego. Aliás, é sobre o aplicativo, ali a gente já pautou inclusive no jornalismo. Mas como é que funciona esse aplicativo? Isso vem em meio à pandemia também, esse aplicativo, né? Como é que funciona lá? O pessoal, qual é o serviço? Como é que procede? O seguro-desemprego, nós temos as formas do seguro-desemprego formal, o seguro-desemprego doméstico, esse só pode ser feito presencial e não por aplicativo, e o seguro-desemprego com sentença judicial, que é quando o juiz determina o encaminhamento. Certo. Então, no aplicativo, Elvis, às vezes o trabalhador ele não sabe, mas ele tem a opção de informar a conta de pagamento. E nessa conta a gente está com alguns probleminhas que as pessoas acabam informando o número da conta, ou da mãe, ou da namorada, ou da avó, e não, só pode ser o titular. Então esse é um probleminha que nós temos encontrado ali, que cada pouco o trabalhador chega e diz, eu não recebi a minha parcela. E quando a gente verifica, a parcela foi devolvida pela Caixa para Brasília, porque não reconheceu essa conta. Então, é importante frisar que o trabalhador, sim, ele coloque o número da conta do titular, apenas o titular. Mas são enroscos que ocorrem em função da própria pessoa preencher incorretamente. Isso, é que não informa, na verdade, no aplicativo. Aí acaba caindo, ou não recebendo, pelo menos, né? Mas esse é um dos serviços do aplicativo, além de outros também, né? Que ele proporciona, né? O aplicativo, na verdade, ele é para o encaminhamento do seguro e você consegue também visualizar as vagas que o Cine oferece. Tudo bem. E o Cine aqui em São Carlos, aquele atendimento presencial que a Simone faz, ela já me dizia em números aqui que a demanda é grande lá, né? Ano passado, principalmente, a gente teve aí uma demanda de 1.798 atendimentos no total. Foi um período bem complicado, mas que bom que assim as crises não duram para sempre, né, Alves? A gente começou com a pandemia em março, quando era em novembro, praticamente os postos de trabalho já haviam todos se restabelecido e de uma forma ainda maior. Então, o que eu percebo muito, que esse ano diminuiu a falta de mão de obra. Certo. Hoje nós estamos com bastante vagas, eu venho de muito tempo já do Cine, e de um período que no Cine, no tempo que eu comecei, tinha pilhas de currículo, filas de pessoas procurando trabalho, e hoje a realidade é diferente, nós tínhamos pouquíssimas vagas. Hoje nós temos vagas e falta mão de obra.
Olha só que constatação, minha gente, a mudança. Porque são quantos anos aqui no Cine? 13. Simone? 13 anos, e ela percebeu essa mudança aqui. Inclusive em números que ela já vai trazer em relação à admissão e desligamentos, que também chama bastante atenção. E esta troca, e eu até mencionei em off com a Simone, na tratativa para a entrevista, aqui na rádio a gente recebe muitas solicitações, por exemplo, de vagas de emprego, né? Para anúncio. Inclusive tem um quadro, Bolsa de Empregos, que é justamente para isso devido à demanda que está tendo. Isso é reflexo já desses números que você levantou aí, né? Isso. Hoje não tem mais assim, se escolhe somente o público jovem. Não. Se escolhe quem realmente quer trabalhar. Né? Existe, claro, toda uma análise de perfil, uma análise técnica, comportamental, análise de competências, mas sim existe a falta de mão de obra. Generalizado, isso não é só aqui, é no mundo inteiro, né? Olha só, então aí uma constatação bastante importante. Falou em jovem chama atenção para você num ponto lá que você me dizia. Sim, os jovens, eles estão me surpreendendo, assim, eu até vejo que as empresas hoje, elas, aos pouquinhos mesmo, que lentamente, elas estão mudando um pouco a visão. Porque os jovens, quando eu pego o cadastro deles, a grande maioria já não é mais iniciante. Eles já tiveram oportunidades de trabalho. Quando questionados o porquê não ficaram, é porque não houve a satisfação pessoal. Certo. Então, sim, eles têm no topo ainda a pretensão salarial, mas em segundo plano a satisfação pessoal deles. E isso é legal também, sabe? Porque as empresas vão ter que se adequar, assim, a parte da pessoa que faz o recrutamento, vai ter que ter inteligência para aquele feeling para reconhecer isso, que o jovem está mudando, ele é conectado, ele está bem informado, eles são muito hiperativos, assim, ansiosos, né? Mas eles, geralmente, eles sabem, sim, o que eles querem, né? Ou seja, uma outra constatação aqui. Vale destacar que eles têm uma outra cultura, né? Em relação Sim, eles nasceram na era da internet, né? Diferente da nossa. Bem diferente da nossa, tem muito, né, minha gente? Mas é que, assim, é uma realidade e cada vez mais intenso desta forma, né? Os jovens vão vir desta forma, né? Vão vir mais interativos, assim. E nas empresas, assim, eles são os que mais comentam, porque se a gente for ver, os colaboradores das empresas, eles são os primeiros caça-talentos dentro da empresa. São eles que divulgam a marca, são eles que divulgam se a empresa é boa de trabalhar ou não. Justamente por estar ali vinculado à internet de forma mais intensa, né? É um perfil aí que já aponta-se aí para um perfil atual, né? Em relação às empresas buscando os trabalhadores, né? Mas o Cine lá, a Simone, faz essa abordagem, constata esse tipo de característica, mas também presta outro serviço lá. A própria postura numa entrevista, né? Também é um dos papéis lá do Cine também, né? Como é que é isso? Para a intermediação de mão de obra, quando o trabalhador ele tem uma pré-seleção agendada, ele é orientado quanto à roupa que ele deve usar, a postura, a preparação para as primeiras perguntas, o que ele precisa saber, para que ele não se choque. Porque se o empregador estiver lá no filamento dele perguntar o que você sabe da minha empresa, que ele saiba responder, né? Me fale sobre você, que ele saiba responder o que falar, porque não é contar a vida pessoal dele, né? Por que eu deveria contratar você? Que ele saiba como se postar frente a essas perguntas, né? E a gente faz essa parte de orientação também. Além dos gestos, né? Que também é uma dica importante para você conseguir se comportar aí em uma entrevista de emprego. Bem, o Cine aqui em São Carlos atende junto à Casa da Cultura. Até o pessoal perguntou aqui, não. Lá na Casa da Cultura, o atendimento tem uma sala específica lá. Isso, né, Simone? ao lado do Conselho Tutelar. O pessoal, a grande maioria já sabe ali, né? Porque já faz tempo que atende ali, né? O atendimento por telefone... 2497760. Então, ele é um ramal do governo. Então repete lá. 2497760. Repetido aí para o ouvinte que perguntou aqui no WhatsApp aqui, tá bom, minha gente? Então daqui a pouquinho no final a gente repete o atendimento, o contato, bem certinho, e o aplicativo que a gente abordou aqui também, né? Números lá, Simone, você me dizia o cadastro, o CAGED, né? Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o que a gente traz, inclusive, em âmbito federal, estado. O município também tem seus dados e chama atenção.
Sim, durante o primeiro semestre, que é o que a gente tem, o número de admitidos no nosso município de São Carlos foram 779 trabalhadores. E o número de desligados, 536. Então, nós ficamos com um saldo positivo de 243 trabalhadores. Em São Carlos, Em São no Carlos. primeiro semestre, 6 meses aí. Positivo. Então, nós temos mais de 200 cargos, né? 200 vagas, né? Criadas em relação ao emprego, o que é muito bom no nosso universo aqui, que é de cerca de 11.500 habitantes aproximadamente, Sim. né? Nesse ano de pandemia. Isso só nesse semestre, né? Só nesse semestre. Só nesse semestre. No ano anterior teve alguma coisa? Da pandemia, tu chegou a trazer alguma coisa, Simone? Durante o ano anterior, o que eu tenho de números para te passar, Elvis, que o nosso total de atendimentos foi 1.798. Desses 1.798, quase 900 seguros-desempregos. Mas não quer dizer que esses seguros são relativos ao município de São Carlos. Que daí pega tudo. Né? Porque como o sistema ele é único no Brasil inteiro, nós atendemos independente de onde for o lugar. Né? Todo trabalhador ele tem direito a encaminhar o benefício do seguro, porém o direito ao recebimento que é diferente. E, inclusive, em relação ao seguro, Elvis, o que a gente tem percebido, muitas notificações. O seguro-desemprego tem notificado bastante no sentido de sociedade de empresa. Então, o que eu sugiro ao trabalhador? Até eu peguei uma situação recente de uma trabalhadora de Florianópolis e ela encaminhou em março, só que ela ficou sem o esclarecimento do porquê havia sido negado. Sim, ela sabia que ela tinha empresa no nome, mas tem duas situações. Eu tenho uma empresa no nome e se o CNPJ está ativo, é uma situação. Então, eu não posso me manter, tenho que fazer uma alteração contratual e sair da empresa. Mas se a empresa está ativa e não tem movimentação financeira, nós estamos, através da DCTF e da DEFIS, nós conseguimos ter êxito nos recursos. E aí a liberação do benefício. Ou seja, aqui um exemplo de um procedimento que é resolvido por ali. Sim. Né? Que é um processo através Essa parte de recursos nós fizemos aqui, encaminhamos para o Ministério da Economia, né? Que nós temos essa supervisão através deles, mas geralmente com êxito na liberação. Ou seja, então tá aí. O pessoal que tem alguma dúvida, né, nesse sentido também pode procurar o Cine aqui. Aliás, o Cine é do Ministério da Economia em âmbito federal e no estado é assistido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que a pasta é do Luciano Buligon. Exato. E nós temos o Ricardo Amorim como o nosso gerente comercial. Ricardo Amorim, né? Deixa eu só pegar aqui que chegou uma questão do ouvinte aqui. É importante que os ouvintes vão perguntando e se a Simone puder responder, a gente já vai trazendo por aqui. Vamos ver aqui, Simone. O ouvinte faz perguntas se tem vaga de emprego para deficiente físico nesse sentido. Aí eu acho que depende da empresa, né? Sim, a questão de portadores de deficiência, eles atuam por cotas, mas normalmente nós temos vagas sim. Normalmente aparece, né? Porque daí tem aquelas, aqui, deficiente físico, a cota racial também, que é bastante mencionada. Mas o Cine tem esse papel de orientar também, né? Principalmente a orientação, né? Sim. É um papel bastante influente nesse sentido, né? Outro ponto que a Simone me chamou a atenção, minha gente, aqui nós temos recentemente os venezuelanos, mão de obra estrangeira. mas os haitianos também, né? A mão de obra estrangeira, essa viabilização, esse intermédio, Simone, como é que funciona? Algumas curiosidades que você me citava, inclusive, né? Em relação à mão de obra estrangeira, nós não fomos treinados nem capacitados para esse atendimento, né? Mas tranquilo, assim, fora as mulheres haitianas é mais difícil porque elas não tinham a comunicação e não têm a grande maioria, né? Mas em relação aos haitianos, sim, ou eles trazem um tradutor junto e é tranquilo. O venezuelano a gente entende bem, né? Agora, ainda, às vezes, a gente encontra alguma restriçãozinha, assim, uma resistência maior para a gente conseguir intermediar essa mão de obra, principalmente das mulheres. Ou seja, mas o restante, normal, tranquilo. Mas se resume a comunicação apenas ali, até pela... Isso. Mas fora isso, muito tranquilo em relação ao Cine aqui de São Carlos. Bem, o Cine de São Carlos, então, minha gente, que é a nossa pauta hoje aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai falar, o pessoal pediu novamente o aplicativo aqui, já vamos explicar novamente. Que bom, Simone, que o pessoal está perguntando aqui, né? O pessoal tem essa dúvida. E essa era justamente o meu objetivo, né? Instigar um pouquinho, falar um pouco do Cine, né?
a sua, como é que vamos dizer assim, o seu papel em relação à comunidade, o atendimento, qual é o papel do Cine? É o que a gente está pautando aqui. São vários, se você tiver mais algum ponto aí específico, pode ficar à vontade. O papel do Cine, na verdade, se reduz também a um atendimento mais socializado, né? Nós temos aquele contato humano, aquela troca de ideias, a gente acaba sendo de tudo um pouco psicóloga, um pouco... Porque lá o pessoal vai conversar lá, isso, né? bastante, Assuntar, né? Então, assim, por si só, perder o emprego não é legal. Então, as pessoas, hoje, todos nós também, eu vejo que nós passamos uma avalanche, né, Sim. Elvis, de emoções nesses últimos tempos, porque se a gente não perder um parente, mas um conhecido, todos, eu acredito que perderam, né? Então, as pessoas vêm emocionalmente fragilizadas. Mas, no modo geral, sim, a gente tranquiliza a situação. Quando saem com encaminhamento, não quer dizer que a pessoa vá ser empregada, porque essa determinação, essa decisão, ela cabe ao empregador. Empresa, diretamente à empresa, né? Mas aí entra a parte nesse momento. Mas para a economia do município é um setor muito importante. Exato, porque pelos números que traz, né? Pelos números que viabiliza, mas principalmente pela parte psicóloga da Simone, então, no caso de auxiliar aqui, né, minha gente? Mas esse é o Cine, minha gente, o Sistema Nacional de Emprego, que é vinculado ao Ministério da Economia e aqui ligado também à Secretaria de Desenvolvimento, né? Do estado de Santa Catarina. Esse é o Cine aqui de São Carlos. Simone, mais alguma coisa que você gostaria de destacar lá? Em números me chamou muito a atenção a parte de empregos e o saldo positivo ali, algo que a gente não tinha essa esfera, tinha em âmbito federal, como é publicado, mas em nível de município a gente não tinha esse dado, bastante importante. E assim esperamos que o segundo semestre também seja desta forma. Acredito que sim. Porque eu acho que está tendo esta tendência, sim. né? Santa Catarina, na verdade, no modo geral, no primeiro semestre teve um total de 126.111 empregos, né? Então, é um estado com potencial muito grande. Nós somos um país ricos, né? Exato. Eu sempre costumo dizer que os nossos problemas são políticos, mas a riqueza em termos de prosperidade é gigantesco, né? Eu acho que Santa Catarina ficou entre os 4 ou 5 estados que mais emprega. Mais criação de vagas de emprego, inclusive. É o segundo no ranking industrial. Eu ia dizer, porque nas agroindústrias aqui, a grande listagem de vagas disponibilizadas são enormes. Na nossa programação e lá no Cine, reflete lá também. Sim, a mesma situação. Então, na parte industrial, Santa Catarina tem se destacado e muito, principalmente o oeste catarinense, né, nesse sentido aí. Então, fica esse recado. E qualquer dúvida, procurar o Cine. Às vezes as pessoas dizem assim, procurar o Cine é justamente para procurar emprego, é um momento difícil. Mas não é só isso, né, Simone? Tem outras coisas boas, né, em relação a isso, né? Sim, a questão do emprego, Elvis, eu costumo dizer assim, que o emprego é a fonte de renda e o trabalho é a fonte de vida, né? Nem todo mundo tem no seu emprego, encontra a fonte de vida, né, o seu trabalho. Mas a nossa prestação de serviço, todos os agentes, os postos do Cine, a gente se doa muito pelo outro. Eu, pelo menos, vou falar mais por mim, entende? A gente se doa muito pelo outro. Claro que nem sempre a gente consegue, tem pessoas que a gente não consegue empregar. Mas hoje é essencial que o trabalhador ele também procure melhorar-se mais. Né? Nós temos cursos técnicos, nós temos incentivos. Hoje, quantas faculdades existem? Então, não tem mais motivo para você não ter uma escolaridade, né? E isso é importante na hora do emprego também. A entrevista acaba captando esta capacitação aí para a mão de obra. Bem, deixa eu destacar aqui, vamos repetir aqui então do aplicativo que o pessoal pediu aqui. Que aplicativo é esse, o nome lá, Simone? Carteira de Trabalho Digital, que hoje a carteira de trabalho ela não é mais feita na prefeitura no papel como era uma vez, né? Isso mudou, né? Isso mudou. Já faz. Então Carteira de Trabalho Digital, é isso? Esse é o aplicativo que o pessoal tem todos os serviços lá, tem as opções, né? Os menus isso. lá e tudo. E daí tem o aplicativo Cine Fácil também. Esse aí a gente já tem anunciado bastante, inclusive, porque é nacional, né? Então tem todo o sistema lá. Bem, o contato telefônico lá novamente, Simone, só repete para nós, e o horário de atendimento lá do Cine. 2497760
Ele é um número um pouco estranho, porque ele é um ramal do governo. É justamente aquele do Estado, que a gente tem já nos órgãos, por exemplo, da polícia também. Isso. Então é o mesmo sistema. Aí tem o e-mail também, sãocarlos@cine.sc.gov.br, que seriam os contatos para... E o atendimento horário? Das 7h30 às 11h30, das 13 às 17 horas. Aí você encontra a Simone lá, ela vai lhe auxiliar. Aliás, a Simone é a única atuante lá no setor, né? A única. É a que faz tudo, inclusive a parte de psicóloga lá. Legal, um abraço lá, mas tem um setor, um aglomerado de setores lá na Casa da Cultura, né, minha gente? E a gente manda um abraço lá para todo o pessoal lá, né? Simone, deixo os microfones à sua disposição, quero agradecer a sua disponibilidade e, claro, os microfones a ponto de que você volte, né? Trazer informações, quem sabe trazer mais números positivos para nós, por que não, né? E sempre atualizando as condições lá do Cine também, os trabalhos lá prestados. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Elvis. Certo. Simone, eu acertei o sobrenome? Engelmann, é isso? Engelmann. Engelmann. Isso. Simone Engelmann. Ela é a nossa convidada, foi a nossa convidada hoje aqui. Ela é a profissional administrativa responsável pelo setor do Cine, o Sistema Nacional de Empregos aqui do município de São Carlos. O bate-papo de hoje, inclusive trechos desse bate-papo, a gente vai trazer lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas, alguns trechos mais importantes, com as dúvidas aqui esclarecidas, e a entrevista na íntegra, em áudio e vídeo, lá no nosso site, lá no tropicalfmsc.com.br, tá certo? A seguir vem aí o Comando Geral e eu volto amanhã com mais um bate-papo por aqui. A gente vai para foto agora, porque a entrevista, como eu mencionei, vai estar lá no nosso tropicalfmsc.com.br. Um abraço e até amanhã! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.